Podem sentar, queridos. Nas últimas 2 semanas, nós temos pregado uma mensagem como título, como um tema central, que é destruindo as obras do diabo. E se você não assistiu as outras 2 mensagens, eu insisto muito que você assista. Está no canal do YouTube da igreja. E nós já falamos de 2 obras que o Senhor Deus veio para destruir e acabar. Uma é com a obra da injustiça. E nós falamos que a injustiça e o erro é um local de habitação do maligno. E a outra que nós falamos semana passada foi sobre a obra da inimizade, que o Senhor veio para destruir, para todos aqueles que estavam distantes sentarem em família, para todos aqueles que estavam sozinhos passarem a viver juntos, porque é desejo do Senhor que você esteja em comunhão. A vontade do inferno é te isolar, mas o desejo do Senhor é que você esteja em comunhão. E hoje eu quero falar sobre a terceira obra, em que o Senhor veio para destruir e acabar, que é a obra da desonra, que é a obra da vergonha e da desvalorização das nossas vidas e da vida do outro e do próximo. Porque, amados, entenda uma coisa, o profeta Isaías, ele profetiza e ele fala da parte do Senhor, ele começa, pelo que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu a pregar boas novas para aqueles que estavam perdidos, anunciar um ano aceitável do Senhor. Isaías 61 fala de uma mudança de vida, de uma mudança de comportamento, de uma mudança de status, literalmente, aonde nós estávamos perdidos, mas nós fomos achados, aonde nós estávamos distantes, mas nós fomos aproximados, aonde literalmente nós não tínhamos ninguém que nos amasse, mas Ele, Jesus Cristo, justo, o Santo de Israel, nos amou até a morte, morte de cruz, pelo que salvou a minha vida e a sua vida. E o texto diz que o que era desonra sobre a nossa vida, agora viverá honra. Aonde nós habitávamos na desonra e no erro, agora nós viveremos e habitaremos na honra. E não é numa honra qualquer, mas é numa dupla honra, num duplo significado de honra. E entenda, meu amado, você não consegue viver esse contexto se você não entender que Jesus está tratando conosco. Nós falamos há 2 semanas sobre a injustiça. A injustiça, o erro, se eu habito nele, se eu vivo na injustiça, automaticamente eu me distancio do meu irmão e eu ergo um muro de separação entre eu e aqueles que professam Jesus. E se eu vivo esse processo de comunhão e de distanciamento, como ato seguinte, eu viverei uma vida de completa desonra, porque o erro me leva ao distanciamento, que me leva a viver uma vida em total desonra como estilo de vida. Quem vive na habitação do inimigo, na injustiça, tão logo vai erguer esse muro de distanciamento entre os irmãos e vai viver uma vida de desonra. Mas entenda, Provérbios 21 diz: quem segue a justiça ama a lealdade. Quer dizer, quem segue, quem vive a justiça ama a lealdade. Você só é leal se você estiver em relacionamento. Não existe lealdade quando você está isolado. E o texto diz: quem ama a justiça e segue a lealdade encontrará vida, justiça e honra. A honra faz parte daqueles que estão em comunhão e que vivem uma vida de acerto diante de Deus. Perceba, queridos, que todas as obras do inferno, nessas 3 semanas que eu falei com você, tem sempre 3 alvos: Deus, eu e o próximo. Sempre tem esses 3 alvos: Deus, eu e o próximo. E eu não sei vocês, irmãos, mas eu falava isso hoje pela manhã. Eu sinto no meu espírito, literalmente,
que Deus está tratando conosco como igreja, e Deus está literalmente nos ensinando a ser crentes, irmãos. Aí você talvez vire para mim e fala: pastor, como assim? Eu já tenho 30 anos, eu sou crente. Irmãos, entenda uma coisa, eu não sei você, mas eu tenho essa sensação, que eu preciso constantemente aprender a ser crente em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu tenho a sensação que eu preciso aprender a ser crente. E Deus literalmente está nos ensinando a ser crentes nesses últimos dias, e está nos mostrando como nos comportar diante dEle, conosco mesmo e com os nossos irmãos. Porque, irmãos, é da vontade de Deus que nós sejamos abençoados, é da vontade de Deus que nós prosperemos em todas as áreas, e inclusive nessas áreas. E você precisa entender que tudo aquilo que Deus quer prosperar, o diabo quer destruir. Tudo aquilo que Deus quer prosperar, o diabo quer destruir, irmãos. E o Senhor quer prosperar as nossas vidas. E eu não estou falando aqui de uma prosperidade financeira, irmãos. Porque tem crente que quando escuta a palavra prosperidade é sinônimo de dinheiro, e não é isso, irmãos. Pode ser também, louvado seja Deus, que se abra as comportas dos céus de finanças sobre as nossas vidas, e que o Senhor derrame sobre isso, sobre as nossas vidas, amém, crente? Amém, claro que sim, mas não é sobre isso apenas, mas é sobre viver uma vida onde você estava num lago e o Senhor te transporta para um novo local. Isso é prosperidade de vida, é você ter mudança de coração e mudança de vivência de vida no Senhor. E o diabo quer destruir, então entenda. E esse princípio é um princípio extremamente importante. O princípio da honra. Dar honra significa estimar, valorizar, respeitar alguém, respeitar esta pessoa, valorizar essa pessoa. E o contrário disso, a desonra, é uma ação contundente de desvalorização, ou até mesmo de uma inércia depreciativa. Quer dizer, você não faz nada, você não se importa, você simplesmente não quer viver. Não sei se vocês vão lembrar que 2 semanas atrás eu disse: a base da injustiça é o egoísmo e a indiferença. Se você vive egoísmo e indiferença, se você vive a injustiça, você vive o distanciamento de Deus, e tão logo você vai viver a desonra e não a honra. Você precisa dar honra. Você precisa dar honra. E dar a honra não é simplesmente fazer alguma coisa, não, mas é dar também, mas viver também um código de conduta correta, com atitudes louváveis e não reprováveis. Mas entenda, meu amado, toda origem de desonra, ela nasce num coração em pecado, numa vida que está vivendo a injustiça e o erro. Toda pessoa que vive uma desonra, que desonra os outros, que não valoriza o que os outros fazem, ou que vive uma inércia que deprecia tanto a elas quanto a Deus, entenda, isso tem uma origem no pecado. E por isso que o Senhor está tratando conosco literalmente. Se vivermos na obra da justiça, vamos viver distanciados de Deus e do próximo, e tão logo vamos viver a desonra sobre as nossas vidas. Se você for carnal, você jamais vai entender o espiritual. Se você for carnal, você jamais vai entender conceitos espirituais e princípios espirituais. Agindo na forma da carnalidade ou vivendo na injustiça, a honra sempre vai ser um conceito estranho. Então entenda, para aqueles que não estão em Cristo Jesus, a honra é um conceito estranho. Você valorizar pessoas, isso é um conceito estranho. Mas entenda, meu amado, um coração transformado naturalmente vai trilhar o caminho da honra, porque toda honra tem origem em um coração transformado pelo Senhor. Porque entenda, meu querido, honra não é sobre atitudes que você faz, mas é sobre um coração que está transformado. Não é sobre atitudes que você decide viver na sua vida, não, mas é sobre uma mudança de coração. Porque como diz Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as saídas da tua vida. Não adianta, meu amado, você vir para o culto como o de hoje, ouvir essa mensagem e sair daqui agora falando: agora eu vou honrar Deus, vou honrar o meu irmão, vou honrar a minha família, vou honrar o meu pastor, vou honrar meu líder, vou honrar minha esposa, meus filhos.
vou sair fazendo um monte de coisa. Mas se isso, queridos, for apenas uma atitude sua, mas isso não transformar seu coração, em algum momento você vai cansar e você vai parar, porque não consegue sobreviver num conceito de honra quem tem um coração na carnalidade e no pecado. Você precisa ter um coração transformado. Você precisa ter uma vida transformada. É a mesma coisa que você pegar um barco que está com o piloto automático apontando para o norte. E aí de repente, você força ele, pega o leme, puxa e força ele para o sul. Ele vai até começar a ter alguma outra atitude e voltar para o sul. Mas em algum momento você vai cansar de tentar forçar tanto, e vai soltar, e o barco vai voltar de novo para aquele caminho. Então entenda, meu amado, não adianta hoje você ouvir essa ministração e sair daqui agora falando que você é a pessoa que tem um coração mais de honra. Mas se isso for apenas de palavra e não for de transformação de coração, porque um coração transformado por Jesus, ele vai guiar e vai trilhar o caminho de honra. Isaías 61, vocês vão receber dupla honra, sabe por quê? Porque eu já vou ter tratado no coração de vocês. É sobre mudança de coração. É sobre mudança de coração. E eu quero hoje destacar com vocês, entenda, eu quero destacar com vocês hoje 6 primícias sobre honra. E a primeira primícia que você precisa entender, que honra é uma decisão e não um sentimento. Honra não é um sentimento, honra é uma decisão. Entenda uma coisa, se honra for um sentimento, ela vai estar guiada e ligada às circunstâncias que eu estou vivendo. Se eu sinto, eu faço. Se eu não sinto, eu não faço. Se tudo muda, eu mudo também. Irmãos, nós estamos para viver a estação agora, mudança de estação, queridos. A chuva está chegando, amém? Glória a Deus. Você orou pela chuva? Amém. Então agora não desonre a Deus faltando o culto quando chover. Porque a bênção não vem para desonra, ela vem para honra. Então não desonra a Deus faltando, está chovendo, então não vou na igreja. Porque é engraçado, né? Os crentes olham assim, manda chuva, aí vem a chuva. Ih, Jesus, hoje não vai dar não, porque está chovendo. Converte eles, Senhor. Amém. Mas a estação está mudando, irmãos. E não é sobre eu sentir algo, mas é sobre uma decisão. Honra é uma decisão de um coração transformado. Eu decido viver por honra. Eu decido fazer o que é certo. Eu decido valorizar a minha relação com Deus. Eu decido valorizar a minha relação com meu irmão. Eu decido realizar e valorizar aquilo que Deus tem feito e entregue na minha vida. Honra não pode ser sazonal, irmãos. Um dia eu honro, outro dia eu não honro. Um dia eu faço, outro dia eu não faço. Isso não é honra. Isso não é honra. Pode aumentar um pouquinho, minha filha. Só mais um pouquinho. Isso. Não é sobre isso. Honra, entenda, honra não é um sentimento. É uma decisão. Você não sente. Eu não sei, eu vou decidir se eu vou sentir. Não. Você decide, você faz. Segunda coisa que você precisa entender sobre honra. Honra não é algo seletivo, ou a seletividade da honra nada mais é que uma desonra disfarçada, queridos. Nada mais é do que uma desonra disfarçada. O grande problema é que eu e você, nós crentes, nós gostamos e nós queremos honrar as pessoas que gostamos. Nós queremos honrar as pessoas que nós temos afinidades. Então, cara, eu gosto da Ana. A Ana é simpática, gente boa. Ela torce pelo mesmo time que eu, assim eu espero, em nome de Jesus. E então eu gosto dela. Ela tem os mesmos desejos, as mesmas vontades. Então eu a honro. Aí eu gosto dela. Mas o João não. O João? Talvez eu não vá com a cara do João. Eu acho o João meio assim. E eu sei o que o João já fez na vida passada. Não estou falando nada que é verdade não, tá, irmãos? Mas às vezes a gente faz isso, sabe por quê? Porque a gente julga as pessoas pelos passados que elas viveram.
E aí nós queremos ter a seletividade da honra, de escolher as pessoas a quem nós vamos honrar. A palavra de Deus diz assim: tratai a todos com honra. Se você recebeu um novo coração, é sua obrigação tratar a todos com honra. Aquele que é bonitinho, aquele que é lindinho, aquele que fala com você, aquele que professa a fé junto com você, mas também é obrigação, como crente em Cristo Jesus, tratar aquelas pessoas que você às vezes não tem muita simpatia e muita afinidade. Porque, queridos, entenda uma coisa: nós queremos honrar de acordo com o julgamento da nossa visão. Nós queremos honrar de acordo com o julgamento da nossa visão. E nós olhamos e nós fazemos uma leitura da pessoa, então nós decidimos. Então, se a pessoa é simpática, nós gostamos dela e honramos. Mas se a pessoa às vezes é uma pessoa mais fechada, com uma cara um pouco mais introvertida, ou se a pessoa às vezes discorda da gente, aí é uma pessoa que a gente não quer no nosso ciclo de amizade, então nós decidimos não honrar mais essa pessoa. Jesus nos honrou, meu querido, mesmo quando eu e você não estávamos sendo associados a Ele, ou não merecíamos honra. Você está me entendendo, meu irmão? Por que nós temos que fazer diferente do que Jesus fez conosco? Eu e você não merecíamos estar aqui, a começar de mim. Nenhum de nós merecíamos a honra de ter o Salvador morrendo na cruz do Calvário e honrando as nossas vidas. Mas Ele veio e Ele morreu na cruz por nós, mesmo quando nós não tínhamos nada para oferecer a Ele. E essa é uma das melhores formas de você ver se seu coração é um coração de honra. Como você tem tratado aquelas pessoas que não podem fazer nada por você? Aquelas pessoas que não interferem, que não fede nem cheira. Aquelas pessoas que não podem fazer nada por ti, não podem te acrescentar nada, não podem te dar nada. Como é que você trata essas pessoas? A Bíblia diz para que você trate todos muito bem. Sabe por quê? Porque honra não tem a ver com quem está recebendo. Honra tem a ver com o coração que está dando. E um coração transformado em Jesus é um coração que trilha o caminho da honra. Honra não tem a ver com quem recebe, mas sim com o coração que dá. Porque se honra tivesse a ver com quem recebe, imagina, Jesus honrando a gente. Nós merecíamos. Apesar que tem uns aí que acham que merecem, irmãos. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Ele tratou em nós. Ele nos salvou. Ele nos salvou, sabe por quê? Porque honra é você ver no outro e valorizar o outro, não pelo passado que ele tinha, não pelo que ele está fazendo hoje, mas pelo destino profético que ele carrega no coração, pelas bênçãos que ele tem sobre a vida dele, e por tudo aquilo que Deus um dia derramou sobre ele. E você entenda, e eu gostaria que todos entendessem aqui, todos nós recebemos de Deus algo de valor. Quando o Senhor morre na cruz de Calvário por mim e por você, não era porque nós éramos bonitinhos e lindinhos, irmãos. Porque se fosse por esse critério, vocês sabem que eu seria o único que seria salvo. Vocês precisam entender isso. O Sérgio não está aí hoje no teclado, ele não pode fazer isso, né? Se fosse por isso, irmãos, nenhum de nós merecíamos, mas não. Jesus também não nos salvou por tudo que nós passamos, não. Mas Jesus valorizou a minha vida e a sua vida, porque Ele nos deu algo de valor, e algo que está associado ao propósito dEle e à agenda dEle. Cada um de nós que aqui está sentado, cada pessoa que aqui está sentada, de precioso no seu coração que o Senhor está dando, carrega algo que o Senhor Deus te deu para você realizar. Você é único de Deus Pai, meu amado, e Deus te valorizou mesmo quando você não tinha valor algum, queridos. Entenda isso. Deus nos honra não pela vida que vivemos, mas pelo destino profético que carregamos. Mas quando a pessoa, pastor, na nossa visão não merece honra, é exatamente isso. Na minha, na sua visão, às vezes é deturpado.
Mais uma vez eu digo, honra não tem a ver com quem está dando, aliás, com quem está recebendo, mas com quem está dando. Não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Não é sobre o outro coração, é sobre o seu. Judas, o escritor, capítulo de número 1, quando Judas está falando, não o Judas traidor, mas o escritor, o irmão de Jesus, quando ele está falando sobre um povo que literalmente deturpa o evangelho, e ele dá um exemplo, ele diz assim: o arcanjo Miguel, sendo o arcanjo Miguel, quando disputava o corpo de Moisés com Satanás, não ousou pronunciar juízo de valor contra ele. Preste atenção, sabe o que isso me mostra? Que eu não tenho direito, mesmo que o outro esteja errado, eu não tenho o direito de condenar quem quer que seja, porque não é meu papel de juiz, eu não sou juiz de coisa alguma, porque entenda uma coisa, se você é juiz de alguém, certamente você vai morrer pela condenação que você está dando, porque a Bíblia diz que com a mesma medida que você julga, você será julgado. Você será julgado. Então entenda, na nossa visão, talvez a pessoa não mereça a honra, sobre o coração de quem está dando. Ah, meu queridão, lembra? Judas, agora o traidor, chega e dá um beijinho no rosto de Jesus, e eu fico imaginando, tem uns crentes que olham esse texto e falam assim: eu não acredito que Jesus chamou Judas de amigo, não pode isso. O que Jesus estava falando literalmente ali para ele era: amigo, eu ainda tenho um relacionamento contigo. Se você ainda desejar, nós podemos viver um relacionamento. Porque Judas poderia olhar para Jesus como um troféu, mas Jesus olhava para Judas como um amigo, e Jesus valorizava Jesus e dava honra a ele. Então entenda isso. Não é sobre o coração que está recebendo, mas é sobre o coração que está dando. E um coração transformado trilha o caminho da honra. Terceira coisa que você precisa entender é que a honra está intimamente ligada à autoridade e à obediência. A desonra está ligada à desobediência, à rebeldia, ao pecado literalmente de feitiçaria, como diz a palavra do Senhor lá em 1 Samuel. Pois traz o mal dos encantos para as nossas vidas. E tem um personagem que nos mostra isso, irmãos. Davi nos mostra isso. Saul não merecia honra nos olhos humanos, irmãos, mas ainda assim Davi o honrou, e por vezes disse: quem sou eu para levantar a mão contra o ungido do Senhor? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Entenda uma coisa, meu irmão, com a desculpa que nós não temos homens santos e intocáveis, eu tenho visto por aí pessoas batendo na igreja de Jesus, e julgando a igreja do Senhor, e falando mal de pessoas, e condenando pessoas. Ei, meu querido, nós não estamos aqui de fato para passar a mão sobre o pecado de ninguém, e nem para passar a mãozinha e dizer: não tem problema, não, nós não estamos aqui para isso, mas nós também não estamos aqui para instituir a obra de Satanás e desonrar os corações. Nós não estamos aqui para isso, porque Deus nos chamou para honrarmos as pessoas e respeitarmos elas, até mesmo quando discordamos delas. Irmãos, os líderes dessa casa sabem, eu já disse isso algumas vezes aqui, e os líderes dessa casa que trabalham comigo sabem disso, irmãos. A última coisa, e eu não quero, e eu não luto para isso, é ter uma concordância absoluta e burra, que todo mundo concorde comigo. Não, irmãos. E por vezes a gente senta mesmo em reuniões, e algumas pessoas falam: pastor, olha, então eu acho que talvez a gente podia ver por aqui. O que o senhor acha? E às vezes discordam de uma opinião minha. Sem problema, irmãos. Sem problema. O problema, queridos, é quando nós discordamos e achamos que temos o direito de desonrar a pessoa, falando dela, xingando ela e dizendo uma série de coisas contra ela. Jesus não nos chamou para ser assim, irmãos. Jesus nos chamou para ser crente, irmãos.
Jesus nos chamou para ser crente, seja na sua casa, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, seja na sua nação. Você precisa honrar a todas as pessoas, independente da posição em que elas ocupem, independente do que elas estejam vivendo, independente se você concorda com elas ou não. Irmãos, entenda uma coisa, para que fique muito claro, se alguém perguntar, eu não sou de esquerda, irmãos. Não voto na esquerda, irmãos. Não voto, e não sou a favor da esquerda, porque acho que a esquerda tem muitos problemas em relação à palavra. Mas entenda uma coisa, nós hoje temos um presidente da república que é de esquerda, queridos. E aí às vezes eu vejo uns crentes, irmãos, abrindo a boca para xingar o presidente e proferir palavras de maldição. Ei, queridos, você é crente em Cristo Jesus, isso não se faz. Não, irmãos, você pode nem concordar com ele, como eu não concordo com muitas coisas, mas daí você sair desonrando e xingando e fazendo, você precisa entender que você trabalha pela obra da honra e não pela obra da desonra. Você trabalha por Jesus e a sua responsabilidade é continuar honrando as pessoas, mesmo quando ela própria já está se desvalorizando com as suas atitudes. Isso é Bíblia, irmãos. E o Senhor está nos ensinando literalmente isso. Sabe por quê? Porque nós queremos a perfeição do outro para só assim honrar a Ele. Isso está errado. Não é isso que Jesus nos mostra. Jesus pediu a tua perfeição para honrar você? Não. E ainda assim Ele morreu na cruz por mim e por você. Você já é perfeito? Eu não sou, irmãos. Apesar de ser tão belo assim, que beira a perfeição. Mas não sou, irmão. Vocês gostam, né? Eu sei. Mas não sou, queridos, entenda, não sou. Nós não somos perfeitos. E aí entenda uma coisa, se Cristo não exigiu isso de mim e de você, por que nós precisamos exigir isso dos outros para honrar os outros? Não é isso, irmãos. O Senhor nos chamou para viver uma obra de justiça, de proximidade, de comunhão e de honra aos nossos irmãos e a Deus. E o maior exemplo de honra é a cruz do Calvário. O maior exemplo de honra é a cruz do Calvário. Entenda. Jesus dá esse exemplo claro ali. Onde Jesus mostra que o valor não está nas pessoas, mas no coração que está dando a honra. Estão cuspindo, xingando, blasfemando Ele, fazendo toda a série de coisas, e Ele olha no meio da cruz e diz: Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quantos irmãos já não oraram porque alguém está perseguindo, alguém está fazendo alguma coisa e falou: Senhor, mata essa desgraça porque está me perturbando, Jesus. Acaba com isso, Senhor, acaba com ele. Irmãos, eu já vi crente orando assim, irmãos. Como pode ser isso? Não, irmãos. A honra é continuar dando valor mesmo quando a pessoa está perdida nos erros dela. Entenda, honra e valor. Essa é a quarta premissa que você precisa entender. A honra tem um valor, a desonra tem um preço. Chega uma mulher diante de Jesus, uma prostituta, e quebra um vaso caríssimo. Derrama aos pés de Jesus, enxuga Jesus com os seus cabelos. E ela literalmente, ela não se preocupa com o valor que está dando, irmãos. Ela não se preocupa com o preço, aliás, que ela está pagando. Ela não se preocupa, porque ela sabe que aquilo ali tem maior valor. E entenda, quem vive honra, sempre vai viver de ofertas extravagantes. E quem vive a desonra, nunca vai entender e sempre vai julgar. No entanto que Judas, e o traidor, agora ele olha e diz: se ele soubesse, primeiro quem era, e segundo, se pegasse isso aí e desse aos pobres, e vendesse aos pobres, Judas estava botando um preço em Jesus. Judas estava botando um preço em Jesus.
E aquela mulher estava valorizando Jesus. Entenda, meu querido, quando você coloca preço para estar com a pessoa, você está tendo uma vida de desonra. Eu só vou estar com o Sandro se o Sandro tiver algo para me dar. Se o Sandro não tiver nada para me dar, eu não quero ter relacionamento com ele. Isso é preço da desonra. Mas a honra não tem preço, ela tem valor. O valor de uma vida de honra está ligado a um coração. O valor de uma vida de honra está ligado ao coração de pessoas. E o preço da desonra está ligado às coisas e não aos corações que elas possuem. Judas coloca um preço em Jesus. Judas coloca um preço em Jesus. E talvez, meu amado, você vire para mim e fale assim: pastor, mas eu valorizo o Senhor. E entenda, a honra, ela não vai precificar, ela vai valorizar. E aí talvez você fale: mas eu coloco o preço. Irmãos, com muita tristeza no coração, mas eu falo isso para você. Quantos de nós aqui já não colocou preço para estar servindo Jesus? Quantos de nós aqui já não precificou e disse: entre estar em comunhão com os meus irmãos e adorando ao Senhor e fazer um compromisso A, B e C, acho que é melhor o compromisso A, B e C. Você precifica Jesus quando você escolhe as suas coisas ao invés das coisas dele. Você precifica Jesus quando você quer levar a vantagem e colocar Jesus em desvantagem. Lembra da história da moedinha que eu sempre conto aqui? Saiu um garotinho com 2 moedinhas, uma numa mão e outra numa outra mão, e ele dizia: essa moedinha, uma é minha, a outra é Jesus. O garoto caiu, e uma moedinha saiu rolando e caiu no bueiro. E ele olha e fala: Jesus, a sua moedinha caiu no bueiro. Quantos de nós já não fazemos isso? Quando o tempo é pouco, primeiro é a gente. Mas não convém que seja assim, irmãos, porque Jesus não tem nos chamado para viver uma vida de desonra a Ele. A honra não precifica, a honra valoriza. E o valor das coisas é maior do que o sacrifício que você executa. Você está entendendo? A honra, ela não mede esforços, não mede sacrifício. Jesus não botou um preço na minha vida e na sua vida, mas Ele sacrificou-se até a morte, morte de cruz. O escritor Pedro, falando na sua carta, ele vai dizer: olha, vocês já não sofreram, vocês não sofreram como Ele até o sangue. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas eu tenho a sensação de que, por mais que eu faça, eu ainda continuo sendo devedor dele. Porque Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Tudo que Ele fez por mim, irmãos, é muito grande diante do que eu posso devolver a Ele. E aí você vai entender o quinto premissa sobre honra, que é o alvo da honra. O primeiro alvo da honra é Deus e eu, irmãos. Presta atenção. Eu não dou a Ele porque eu sou bonzinho. Irmãos, tem uns crentes que acham que só porque eles falam que eles já são crentes, para Deus isso já basta. E eles estão fazendo um favor para Deus, porque eles agora professam que eles são evangélicos. Não, irmãos. Preste atenção numa coisa: honrar a Deus é amar o que Deus ama. Honrar a Deus é amar aquilo que Deus quer. Honrar a Deus é amar aquilo que o Senhor requer de nós. É fazer aquilo que Deus quer e não o que você pode, não o que eu posso. Às vezes nós falamos assim: eu faço o que eu posso para Deus. Não, irmãos, não é fazer o que você pode, é fazer o que Ele quer. Para de fazer tudo o que você sabe e passe a fazer o que Ele quer que você faça. Isso é honra a Ele. E talvez você vai virar para mim e vai falar assim: pastor, mas como eu posso dar se eu não recebi? A palavra de Deus diz que Ele nos deu primeiro, e Ele nos amou primeiro. O que nós fazemos a Ele é devolver o que Ele nos deu. E mais uma vez eu digo, eu tenho a sensação que podemos fazer tudo e ainda assim não vai ser suficiente.
não vai ser suficiente. Devolver o que Ele fez por nós, irmãos, porque você sempre é valorizado do Senhor. O texto bíblico diz: vocês sabem que o resgate para salvá-los do seu estilo de vida vazio foi pago não foi pago com simples ouro e prata, porque isso aí perde valor. Isso é preço, isso perde. Não, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. E João 12, 26 vai te dizer: se você me seguir e viver, o Pai vai sempre te honrar. Você sempre vai ser valorizado pelo Senhor. Escuta isso, crente. Deixa de viver no débito, deixa de viver na escassez, deixa de viver na falta e viva pelo crédito. Viva por tudo aquilo que o Senhor fez na tua vida, porque o Senhor já fez mais do que você e eu merecemos. Irmãos, eu tenho essa sensação: se eu morrer hoje, irmãos, para mim, irmãos, eu já estou mais do que abastecido e abençoado, queridos, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei aonde Ele me colocou, e eu tenho a plena consciência para onde Ele vai me levar, irmãos. Eu posso fazer o que for, e é pouco, diante do que Ele já fez por mim, queridos. Diante do que Ele já fez por mim. Entenda, você não foi salvo do inferno, você não foi salvo não, você foi salvo você foi salvo para alguma coisa, você foi salvo para o amor de Cristo Jesus, porque senão você vai viver com a perspectiva negativa de que, se eu fizer qualquer coisa eu estou no inferno. Ei, queridão, um salvo em Cristo Jesus sabe que ele foi salvo para uma grande obra, e ele está vivendo algo para entrar com o Senhor na Nova Jerusalém. Então entenda isso, Jesus te honra, e Jesus te honra não pela necessidade, mas pelo amor que Ele tem com você. Ele te honra, pois você é precioso para mim, e honrado eu te amo, pois vocês foram comprados por alto preço, portanto honre a Deus com o seu corpo. Irmãos, em nome de Jesus, viva para honrar a Ele, como Ele morreu para honrar você, queridos. Eu vou repetir isso, porque isso tem que estar gravado na sua cabeça, isso tem que batalhar no seu coração, isso tem que martelar na sua vida. Viva para honrar a Jesus Cristo como Ele morreu, para honrar você, meu querido. A morte dele é uma morte de honra pela minha vida e pela sua vida, crente. Viva para honrar a Ele. Irmãos, oh Jesus, alguém me perguntou hoje para mim, falou assim: pastor, por que o senhor está triste? Eu falei: eu estou como uma mulher que está pronta a dar uma luz, como diz o apóstolo Paulo. Não que a tristeza dela seja por algo ruim, como diz o apóstolo Paulo, não, mas é uma tristeza literalmente de esforço para que Jesus seja gerado na sua vida, queridos. Para que Jesus seja gerado no seu coração. E eu insisto para falar isso para vocês. Jesus tem literalmente nos ensinado a ser crentes, queridos. Jesus está nos ensinando a ser crente. Viva para honrar a Ele, como Ele morreu para honrar você. O alvo da honra é de Deus e você, e entre você e os outros. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a você. Preste atenção numa coisa: se o Senhor não tem dificuldade em honrar as pessoas, considerando Ele a sua grandiosa glória, por que eu e você temos dificuldades para honrar os outros? Porque você precisa entender, o Evangelho não tem a ver conosco, comigo, contigo. O Evangelho tem a ver com os outros. É sobre os outros. Quer ver? Eu vou te mostrar isso biblicamente. Os dons são dados para a edificação da igreja.
para a edificação dos outros. Eu nunca parei para contar, irmãos. Se você quiser um dia fazer isso, me conte depois. Mas toda vez que você lê a Bíblia, você vai ver: amai uns aos outros, corrigi uns aos outros, fortalecei uns aos outros, edificai uns aos outros, cuidem-se um dos outros, porque é um para com o outro, irmãos. Aí você talvez me pergunte: mas pastor, por que não pode ser sobre mim? Porque se for sobre você, aí é a obra de semana passada que eu falei, é a obra do isolamento, você sozinho no seu mundo, e Jesus não quer que você fique sozinho no seu mundo. Se eu honro somente a mim, eu mesmo me honro e eu mesmo valorizo somente a mim, isso para em mim. Mas Jesus diz assim: dá honra ao outro. Sabe por quê? Porque eu dou honra a Cris dá honra ao Roberto, o Roberto dá honra a Ana Paula, a Ana Paula vai dar a honra a outra Ana Paula vai dar honra ao João, e o João vai dar honra ao pastor. Então em algum momento isso chega até mim, e eu não preciso me honrar, porque o próprio corpo de Cristo vai fazer isso, irmãos. O próprio corpo de Cristo vai fazer isso. Honrar alguém não nos diminui, apenas eleva a outra pessoa, irmãos. Não tem nada de errado em você honrar o outro, mas não é possível, irmãos. E eu acho triste, irmãos, quando eu vejo, às vezes, quando o povo se reúne, e o momento de confraternização e de celebração, às vezes, é para falar do outro, falar mal, fazer piadinha, falar do defeito, mostrar algo que não é legal dele. Não, queridos, isso é obra da desonra. Não desonre os outros pelos defeitos dele, mas honre pelas virtudes e pelos dons que eles carregam, pelo destino profético que Deus tem derramado sobre a vida deles. Queridão, se você for olhar para a minha vida, você vai achar um monte de defeito para falar mal de mim. Mas eu tenho certeza que se você olhar com o amor cristão, você vai encontrar muita coisa que você pode glorificar a Cristo também. Entenda isso. Essa honra como cultura estabelecida, ela deve contemplar todos, seja do menor ao maior, seja do maior para o menor, seja nas nossas casas, na nossa igreja, na nossa família, seja a todos, honre a todos. Por que, irmãos? Por que as pessoas acham que a intimidade é contrária à honra? Por que eu só posso ter honra com quem eu não conheço? Não, irmãos, a honra não é contrário, nunca será contrária à intimidade, não é assim. Não é assim. Por que eu estou falando isso? Porque nós honramos os de fora, mas os da nossa casa, às vezes nós desonramos. A mesa mais bonita é para as pessoas de fora. E as pessoas da nossa casa arrumam comida lá na panela e se vira. Não basta, irmãos. O Senhor nos chamou para um ambiente de honra, queridos. Eu preciso honrar. Eu preciso honrar vocês como eu preciso honrar o meu mais novo, o Arthur. Eu preciso honrar vocês como eu preciso honrar o Gabriel e a pastora Késia. Por que a honra tem que ser contrária à intimidade? Não basta que isso seja assim. Se você é íntimo, honre ainda mais. Porque a intimidade, ela não exclui a honra. Pelo contrário, a intimidade deixa a honra ainda mais gostosa. Honre seu marido, honre sua esposa, honre seus filhos, honre sua casa, honre sua família. E aqui eu não estou me defendendo em causa própria não, irmãos, mas honre aqueles que presidem sobre você. A palavra de Deus diz isso. Aqueles que cuidam de você, aqueles que lideram sobre você, esses são considerados, esses precisam receber dupla honra, diz a palavra. Então, se você cuida bem das pessoas, você precisa cuidar melhor ainda daqueles que cuidam de você, do seu líder de pequeno grupo, do seu líder de faixa etária, do seu pastor, da sua pastora, daquelas pessoas que zelam pela tua alma. Cuide dessas pessoas. Hoje em dia eu vejo tantas pessoas desonrando seus líderes. E, queridos, mais uma vez eu digo, não é porque alguém usou o conceito de honra de forma equivocada que o conceito de honra não existe nos céus. Tem pastores por aí que exigem honra, honra não é exigido, honra é resultado de um coração transformado. Entenda isso. E eu encerro aqui.
mostrando para você o poder de uma vida em honra. Quando você vive uma vida em honra, escute uma coisa. Quando você vive uma vida de honra, a primeira coisa, os céus vão se abrir sobre as suas vidas. Jesus chega para ser batizado por João Batista. E João Batista diz assim: eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. E Jesus falou: não, eu vou ser honrado e batizado por você. Você vai me batizar. Jesus tem um processo de honra com João Batista. E João Batista o batiza, e a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, ao sair das águas, os céus se abriram. E o Senhor Deus disse: eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Entenda uma coisa: todo ambiente de honra abre os céus, irmãos. Todo ambiente de honra abre os céus, queridos. Eu queria que você entendesse isso. Quando você viver honra na tua casa, na tua família, na tua igreja, no teu trabalho, os céus vão ser abertos sobre aquele local, irmãos. Não queira pedir Jesus para abençoar os teus negócios e você está desonrando os teus funcionários. Não vai acontecer. A honra abre os céus. A honra abre os céus, irmãos. E entenda, a honra faz a manifestação de Deus ser evidente em nossas vidas. Jesus falando para o povo de Israel: só em sua própria terra, em sua própria casa é que o profeta não tem honra. E por causa da desonra daquele povo, Jesus não realizou muitos milagres ali. A honra abre os céus e faz com que nós vivamos em milagres. O Senhor quer te abençoar, queridos. Há uma vida de prosperidade. Você está vivendo em dupla honra. E o Senhor Deus disse que você será próspero. Por quê? Porque a honra abre os céus. E se a honra abre os céus, as bênçãos do Senhor chegam. E se as bênçãos do Senhor chegam, você é próspero nele, queridos. Entenda isso. A honra abre os céus. Há poder sobre uma vida que vive uma vida de honra. Você pode decidir hoje continuar vivendo do mesmo jeito, ou se permitir ter um coração transformado por Jesus e escolher honrar a Deus e ao seu próximo. E como eu disse semana passada, não é esperar, mas é fazer. Não julgue as pessoas pelos defeitos dela, mas honre pelo que elas carregam no coração, porque tem maior valor em dar do que receber, diz a palavra do Senhor. Fiquemos de pé em nome de Jesus.